Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Boletim Coppola. Hoje nós vamos falar sobre uma das emoções mais básicas do ser humano, o medo, a paura, o pavor. Parece meio ridículo, mas o Brasil encontrou um político que tem tanto medo da opinião pública que ele preferiu fechar suas contas nas redes sociais ao invés de receber dezenas de milhares de novos seguidores. É bizarro, mas é verdade, está tudo documentado para a posteridade. Mas como esse aqui é um canal que cultua a virtude da coragem, eu peço que antes de continuar assistindo, você compartilhe esse vídeo e marque nos comentários uma pessoa querida que você considera corajosa. Pode ser um herói anônimo da pandemia, um exemplo de vida, uma chefe de família, alguém que sobreviveu a uma adversidade, um servidor da segurança pública, enfim. Eu gostaria muito que vocês me ajudassem a transformar essa postagem sobre o medo num tributo à coragem. Porque, como disse Winston Churchill, o sucesso não é definitivo e o fracasso não é fatal. É a coragem de continuar que conta. Mas voltando aqui para a pauta, ontem pela manhã, o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, nos surpreendeu e nos decepcionou com uma demonstração patética de insegurança e de covardia. Muito assustado com a chegada maciça de milhares de novos seguidores nas suas redes sociais e, claro, insatisfeito com as críticas feitas por essas pessoas, o senador Rodrigo Pacheco teve um rompante autoritário e restringiu o acesso de novos seguidores às suas contas no Facebook, no Twitter e também no Instagram. Então é isso mesmo que você ouviu. Quem não seguia o presidente do Senado até a manhã de ontem, que foi 29 de março, perdeu totalmente o acesso às suas redes sociais. O fato é tão absurdo que foi noticiado pela Rede Jovem Pan com um título bem autoexplicativo. Com medo do povo, Rodrigo Pacheco fecha as contas nas redes sociais. Vamos lembrar, pessoal, que a gente está falando de uma pessoa pública, de atuação política em âmbito nacional. Então, na prática, o que o presidente do Senado fez foi limitar acesso à informação e censurar críticos. E eu sei que pode parecer só mais um comportamento infantil e mimado de um político mal assessorado, mas esse caso tem duas circunstâncias agravantes. Primeira, as redes sociais do senador são geridas por servidores remunerados com verba pública. E segunda agravante, por repercutirem a agenda e o posicionamento institucional do presidente do Congresso, essas manifestações nas redes sociais, elas podem ser interpretadas como atos oficiais do parlamentar, que é o representante maior do Poder Legislativo. Portanto, não seria nenhum exagero considerar a conduta do senhor Rodrigo Pacheco como inconstitucional, porque ela é incompatível com os princípios da administração pública elencados no artigo 37, especialmente o princípio da publicidade. Por isso, eu faço um apelo aos parlamentares e aos partidos políticos que ainda zelam pela liberdade de expressão no Brasil. Judicializem essa questão nos tribunais, para que a Justiça obrigue o senador Rodrigo Pacheco a cumprir a Constituição, dando transparência aos seus atos e acesso às suas redes sociais, sem discriminação de qualquer natureza e sem censura aos comentários. A gente não pode ter um representante popular alheio à opinião pública e blindado contra as críticas do cidadão. O único limite à liberdade de expressão do povo brasileiro deve ser a legislação penal e não a sensibilidade, a hipersensibilidade de um senador contrariado. Isso fora a hipocrisia, O político usa suas redes sociais para se eleger, mas ao ser eleito, restringe, discrimina e censura os cidadãos que agora ele representa. Ou seja, além de ilegal, o fechamento das redes sociais do senador Pacheco é imoral. E para quem não sabe, a motivação para o bloqueio das suas redes sociais, a motivação é ridícula. Ontem eu fiz um vídeo chamado Valeu Pacheco, convidando as pessoas a seguirem o senador em sinal de apoio ao recebimento do abaixo-assinado pela análise do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Essa ideia teve uma grande adesão e em meia hora as redes sociais do senador já tinham crescido aí cerca de 50 mil seguidores. Só no Instagram, eu estava vendo aqui, o presidente do Senado saltou de 85 mil para 127 mil seguidores em poucos minutos. Mas aí do nada as contas e os perfis foram fechados ou ficaram restritos. Eu vou ler para vocês a justificativa formal do gabinete do senador Pacheco. Aspas. A equipe de segurança detectou um movimento atípico nas redes, com volume de entrada anormal e com o mesmo tipo de conteúdo. Bom, isso é uma obviedade,
estava todo mundo usando a mesma hashtag, que era Valeu Pacheco. É assim que funcionam as redes sociais e os assuntos mais comentados, né, os trending topics. E o volume de entrada normal se deve ao fato de que mais de 1.800.000 pessoas assistiram ao meu vídeo, isso só nas minhas redes. E muitas pessoas se engajaram, né? E o pior é que a esmagadora maioria das pessoas acessou as contas do senador Pacheco para apoiá-lo, para encorajá-lo a pautar a análise do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Tanto que o título do vídeo era Valeu Pacheco. A imprensa militante até tentou criar uma narrativa e desinformar. Então trago para vocês um outro título de matéria, dessa vez da Carta Capital. Aspas. Presidente do Senado fecha as redes sociais depois de ataques sincronizados. Isso é mentira. Todos os seguidores vieram da minha rede ou de quem repostou a partir de um vídeo meu com críticas positivas ao senador Rodrigo Pacheco. Nada de ataque, muito menos de ação sincronizada. Então, continua aqui também a nota oficial, né, do gabinete do senador. Por segurança, os perfis estão restritos para avaliação e posterior normalização. Essa informação não procede. A conta no Facebook está completamente suspensa e nenhuma solicitação foi autorizada no Instagram e no Twitter. Pior, tem relato de usuários denunciando comentários excluídos e bloqueio de perfis não anônimos que são críticos ao presidente do Senado. Isso é comportamento fascistoide, senador. Para com isso. Como diria a ministra Carmen Lúcia, cala a boca, já morreu. Mas para além do absurdo jurídico e da vergonha institucional, né, que são a censura e o fechamento das redes, salta aos olhos a covardia política do senador Rodrigo Pacheco. Políticos não têm que ter medo do povo, políticos têm que respeitar o povo. Políticos não têm que evitar a opinião pública, os políticos têm que escutar a opinião pública. Os políticos não têm que censurar críticas, os políticos têm que tolerar críticas e, de preferência, aprender com elas. Por isso, como cidadão, eu solicito o reestabelecimento imediato das contas do senador Rodrigo Pacheco nas redes sociais, sem moderação e sem censura aos comentários. E eu me comprometo com vocês a gravar um novo vídeo tão logo isso aconteça, né, para que vocês possam seguir, acompanhar e criticar livremente o seu senador da República, o seu presidente do Senado, o seu presidente do Congresso Nacional e, em última análise, o seu servidor público eleito, né? Se você também deseja um pouco menos de covardia na política, por favor, compartilhe esse vídeo. E não deixe de marcar uma pessoa querida e corajosa aqui nos comentários para a gente se lembrar que a coragem controla e derrota o medo. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus agora também com essa paisagem iluminada aqui. São Bento do Sapucaí, belíssimo pôr do sol. Valeu, pessoal.